Cuba está enfrentando uma nova ofensiva proveniente dos Estados Unidos. O governo Joe Biden intensificou sanções, mantém o bloqueio e faz tentativas de desestabilizar o país socialista caribenho. No dia 11 de julho, grupos hostis ao governo cubano saíram às ruas alegando protestar contra deficiências no fornecimento de gêneros de primeira necessidade, suprimento de energia e combate à pandemia de Covid-19, que conheceu um repique nas últimas semanas. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconheceu as dificuldades que o país enfrenta e, ao mesmo tempo, rechaçou a tentativa de desestabilização, em pronunciamento que fez no próprio dia 11 de julho. O mandatário nacional, que é também o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, disse que, diante das campanhas de difamação, os cubanos deveriam se mobilizar em defesa do país, para mostrar que a rua é dos revolucionários, segundo suas palavras. Ele apostou na unidade nacional e na mobilização popular. O governo cubano atribuiu as dificuldades acrescidas que o país enfrenta ao bloqueio imposto há cerca de 6 décadas pelos Estados Unidos e denunciou o caráter das manifestações. Segundo o presidente Miguel Díaz-Canel, de forma sutil, covarde e oportunista, aqueles que sempre apoiaram o bloqueio aparecem com discurso humanitário para fortalecer a opinião de que o governo cubano não é capaz de sair desta situação. E enfatizou que, se os Estados Unidos querem preocupar-se com o povo cubano, que levantem o bloqueio. O mandatário denunciou que as sanções e o bloqueio econômico contra a ilha geraram uma situação de escassez no país, especialmente de alimentos, medicamentos, matérias-primas e insumos industriais. Segundo Díaz-Canel, a mobilização contra-revolucionária recebe suporte de agências norte-americanas para realizarem movimentos dentro do país. Diferentes meios de comunicação apontaram que alguns manifestantes contrários ao governo cubano carregavam bandeiras dos Estados Unidos. Díaz-Canel destacou que as provocações dos pequenos grupos pretendem criar um cenário para uma possível intervenção no país. Para o governo cubano, há uma perseguição financeira, econômica, comercial e energética norte-americana, com a finalidade de provocar uma convulsão social em Cuba e, assim, convocar missões humanitárias que se traduzem em invasões e interferências militares. A historiadora Joana Salem, que acompanha o desenvolvimento da situação em Cuba, fez uma avaliação abrangente dos recentes acontecimentos em depoimento ao Estúdio Paulista. Muito se falou sobre os protestos em Cuba no dia 11 de julho, protestos que tiveram uma natureza contraditória, que contemplaram algumas demandas legítimas da população, como a crítica à falta de energia, a crítica ao desabastecimento e a demanda por resolução de problemas, dificuldades econômicas do cotidiano, mas que também mostraram expressões de agitação imperialista ou agitação golpista e contra-revolucionária. Essa complexidade do que aconteceu tornou a leitura sobre os acontecimentos mais complicada e por isso é importante observar o que fez o governo cubano relacionados com a resposta que se podia dar depois do dia 11. Então, algumas medidas que ajudam a compreender a leitura que o governo fez desse processo. A primeira delas foi a medida de abrir
as barreiras alfandegárias cubanas, permitindo que alimentos e medicamentos entrassem na ilha sem qualquer tipo de imposto e sem qualquer tarifa alfandegária. Isso é uma medida arriscada para o país, porque abre as portas do país de uma maneira mais descontrolada, mas representa uma medida de emergência para facilitar os fluxos de compra e importação de alimentos e medicamentos no país. Uma segunda medida importante foi o aumento do número de cestas básicas oferecidas pelo governo cubano para populações mais vulneráveis, que são aquelas, inclusive, que não acessam a moneda livremente convertível, que é uma moeda mais forte. Foram mapeados 300 mil pessoas, principalmente em Havana, que não estavam cadastradas no Ministério do Interior e que vão receber essas cestas básicas em caráter emergencial. Uma terceira medida importante não foi do governo, mas sim da União da Juventude Comunista, a UJC. A UJC criou no dia 26 de julho mais de 200 brigadas juvenis de trabalho social que vão atuar em mais de 300 bairros empobrecidos de Cuba, com fortalecimento comunitário e com assistência social, de saúde, educação e outros serviços de solidariedade. Essa é uma medida muito importante que retoma o espírito de solidariedade interna que a Revolução Cubana tanto construiu ao longo da sua história. Além disso, no ponto de vista geopolítico, Rússia e China também realizaram pequenos movimentos depois do dia 11 de julho. A China assinou um novo convênio econômico com Cuba, garantindo cooperação econômica e tecnológica, principalmente na área de energia renovável e de segurança alimentar, e a Rússia enviou a Cuba um avião com 88 toneladas de alimentos e medicamentos, como forma de rechaço também ao bloqueio dos Estados Unidos, que é, afinal, o principal causador e estrutural dessa crise que vive Cuba. Desde o governo Trump, as medidas do bloqueio econômico estadunidense se endureceram, recrudesceram e tornaram o bloqueio ainda mais asfixiante para a economia da ilha. E, infelizmente, o Biden não parece ter nenhuma intenção de revogar essa política trumpista dos Estados Unidos contra a população cubana. Apesar das dificuldades que Cuba enfrenta, o país se destaca no mundo por seu processo científico de combate ao novo coronavírus. Foram criadas 5 vacinas candidatas, uma delas já reconhecida e que é a primeira vacina contra a Covid-19 na América Latina. Apesar de todas as dificuldades, Cuba se destaca no combate à pandemia, apostando na ciência e na cooperação internacional. A despeito do impacto das sanções para o combate à pandemia, Cuba continua vacinando em massa a sua população.